Sejam todos bem-vindos a mais um podcast nosso do Podcast, certo? Nossas conexões avançadas. Hoje vamos conversar com a professora Juliane, que é uma professora do Unisalesiano já há um bom tempo, apesar de ser novinha, mas já faz bastante tempo que está conosco. E também, assim, é coordenadora da pós de estética. Inclusive, o motivo dessa nossa conversa é falar um pouco sobre a estética, se é só por vaidade que as pessoas vão correr atrás disso, o que vai acontecer, o que está acontecendo nesse novo mundo aí que a gente está vendo que está se abrindo com as questões de estéticas e tudo mais. Professora, seja bem-vinda, é muito bom recebê-la aqui Muito conosco no obrigada. nosso podcast, né? Primeiro, parabenizando pelo trabalho que você já faz à frente da pós da estética, também nos cursos de graduação. E, e aí a gente está, né, professora, vindo essa nova onda de procedimentos estéticos, abrindo para vários cursos, vários formandos, várias profissões, né, também estão abraçando essa área, né? Antes era uma coisa mais restrita aos médicos, agora está se abrindo um pouco mais, né? E aí, né, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como que a senhora entrou nessa área, porque a gente sabe que a senhora é biomédica e, assim, sempre muito voltada à pesquisa e tudo mais, né? Doutora pela USP, né? Bom, vou contar um pouquinho então da minha história, que aí a gente consegue entender como que eu entrei na estética, né? Eu me formei em biomedicina pela UEL e de lá eu acabei indo direto para fazer o mestrado e acabei seguindo no doutorado. A minha formação de graduação foi voltada para docência, então isso me levou realmente para a docência. E durante o mestrado, doutorado, eu fiz 2 outras pós-graduações, fiz análises clínicas e fiz citopatologia, que são 2 outras áreas que eu também gosto bastante, mas acabei deixando um pouco de lado. E no começo do meu doutorado, eu comecei já a atuar como docente aqui no Unisalesiana. Então, pareço jovem, mas não sou tanto assim. Eu estou aqui há 13 anos e eu comecei a dar aulas aqui já fazendo doutorado. Fazia um bate e volta de São Paulo para cá. E nessa época ainda a biomedicina estética estava começando, né? Começou em 2011, eu comecei aqui em 2010. E isso acabou que, para mim, era meio que... é só mais uma habilitação. Mas depois de alguns anos, uns 3, 4 anos, começou a ficar muito forte. Nós começamos a receber alunos com interesse na pós-graduação, na verdade, na habilitação, né? E isso fez com que eu começasse a procurar informações para os alunos de como fazer para se habilitar, onde tinham cursos. E nessa busca por informações, eu acabei encontrando uma pós-graduação que eu resolvi fazer. Me deu uns 5 minutos, eu falei, vou fazer isso para saber como é que realmente acontece. E eu me encontrei na biomedicina estética. Então, lá eu me descobri numa área onde eu achei que eu simplesmente seria paciente, mas eu me descobri como profissional. E desde então eu atuo não só na docência e também nas clínicas de estética. E há pouco tempo eu entrei na pós-graduação junto com vocês aí, que graças a Deus está dando tudo certo até então. Ok. Sim, professora. É muito bacana a gente ver, né, que uma pessoa desde nova já começa, como que a gente sempre fala, né, quando a gente fala de gestão de carreiras, às vezes a gente pensa de um lado, projeta para um lado e a vida vai para outros A vida lados, nos né? leva. Nos levas, né? Uma coisa legal, professora, que eu acho que assim, questão de estética, durante muitos anos, ela ficou uma coisa muito sobre vaidade, né? Sempre muito ligada às mulheres, apesar que acho que agora os Sim. homens estão quase que empatando, né? Olha, tem bastante. Né? E eu gostaria também, professora, da gente desse apanhado um pouco desse crescimento, né? Por exemplo, a gente vê hoje cada dia mais assim, até em salão de cabeleireiro a gente vê hoje que os homens estão fazendo procedimentos, luzes invertidas, os mais velhos. A gente percebe que despertou uma certa vaidade nos homens também, né? Vocês conseguem observar isso nos seus consultórios, nas suas Sim, com clínicas? certeza. Eu acho que se desmistificou um pouquinho essa questão de que estética era futilidade, porque a estética vai além disso, né? Ela tem a ver com a saúde, com o bem-estar, com a autoestima, até mesmo com o posicionamento de profissional, né? A pessoa às vezes está se sentindo
com uma autoestima baixa, ela não consegue se posicionar enquanto profissional e, às vezes, uma harmonização facial mostra para ela uma característica que ela achava que era ruim nela e ela consegue melhorar aquilo, um nariz, uma projeção de queixo que deixa um rosto mais alongado, mais afinado. Um homem que quer impor um pouco, faz uma marcação de mandíbula e isso acaba impondo uma imagem diferente. Hoje, com a internet, a imagem é muito forte nessa questão de posicionamento, de características físicas que impactam. Então, deixou de ser futilidade, passou a ser algo necessário em algumas áreas para que você se mostre. Então, é até posso contar uma experiência pessoal minha. Quando eu comecei a dar aula, era jovem, né? Mas não tanto. Mas quando me olhava, eu sempre pequenininha, baixinha, e o pessoal olhava e falava, mas já aconteceu, por exemplo, de chegar na porta da sala, quem é a professora? Sou eu. E aí, o que eu fazia? Eu me emperequetava inteira, eu me maquiava, eu sempre usei muito salto, sempre gostei, mas estava sempre muito bem arrumada para tentar colocar um posicionamento. E eu acho que hoje a internet, ela faz com que a gente acabe procurando ainda mais esse posicionamento, né? E não só de mulheres, mas também de homens. Então, a gente vê hoje a busca de homens muito pelas harmonizações, para que ele tenha, né, um visual mais atraente, mais empoderado, mais masculino, muitas das vezes. A questão do capilar, além da estética, eu também tenho uma especialização em tricologia, então eu atendo muitos homens que chegam, começa a perder cabelo e fala, não quero ficar careca, e isso para eles é uma questão que influencia muito na autoestima. Então a gente tem essa vertente aí dos homens em amplo crescimento na estética, com certeza. Não só como pacientes, mas como profissionais também. Que bom. A gente vê hoje Bom, vamos lá. Na pós-graduação, o perfil cresceu, sempre era assim, uma coisa de 50-50. Sim. Agora, até nos cursos que eram predominantemente masculinos, tipo contabilidade, área contábil, área de administração, hoje as mulheres são maioria. Sim. E a estética é a imensa maioria. Mas nós aqui hoje somos exclusivamente só mulheres, né? Mas estamos abertos para receber os meninos também. Porque a gente percebe. Eu conheci uma pessoa muitos anos atrás e ela tinha um salão muito grande de cabeleireiro. Ela falava que ela preferia contratar homens, né? Uhum. Ela falou que ela achava que tinha uma certa tendência. Mas hoje eu acho que essa questão de ser homem e mulher fugiu um pouco disso, né? Porque acho que agora está uma linha muito assim, as pessoas querem bons profissionais. Sim. E referência, tal. Lógico que talvez uma mulher tenha um pouco mais de facilidade para se abrir com outra mulher, né? Mas eu acho que é uma tendência de que as pessoas vão buscar cada dia mais o melhor profissional, independente dessa questão, né? Professora, a senhora falou uma coisa sobre autoestima, né? Autoestima é uma coisa que a gente tem escutado falar muito, a área de psicologia tem falado, né? E a senhora acha que essa questão, a questão estética, né? Ela mexe diretamente com a autoestima da pessoa, isso é... Com toda certeza. Certo? Se olhar no espelho, se reconhecer, se achar bonita, estar bem com você é fundamental. A senhora acha que, assim, a estética, ela, assim, você já comentou algumas coisas sobre saúde, mas você acha que, assim, a estética também contribui para a saúde da pessoa? Tipo... Claro. Eu costumo prezar muito nas minhas aulas que a estética, ela realmente está atrelada à saúde. Eu gosto de até usar o termo que é a saúde estética, né? Então, não simplesmente olhar o físico por fora, mas tem muitos procedimentos que a gente só consegue ter sucesso se a gente olhar a saúde do paciente. Então, um paciente que está debilitado nutricionalmente falando, ele não vai ter bons resultados com uma bioestimulação de colágeno. Ela não vai ter uma boa resposta para um tratamento de melasma. Quem dirá, então, de um emagrecimento, de um tratamento de celulite. Então, assim, tem muitas coisas que vão além. E é nessa hora que os profissionais da saúde, como os biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros e fisioterapia se destacam, porque a gente tem uma visão multidisciplinar da saúde
associada à estética e a gente consegue visualizar tudo isso. Então, eu não vou fazer um tratamento que vai prejudicar a saúde do paciente, nem vou tratar um paciente com uma disfunção estética em que ela tem uma deficiência nutricional. Por exemplo, na alopecia. Na tricologia, eu enfrento muito isso. Então, às vezes, o paciente vem com um quadro de anemia, tem queda de cabelo, e ela vem por causa da queda de cabelo. A hora que você pega um hemograma, você vê que ela tá com uma baixa concentração ali dos depósitos de ferro. E aí, você, às vezes, precisa fazer indicação de suplementos. E aí, você consegue ter uma melhora sem grandes interferências. Então, saúde e estética é extremamente relacionada. E essa visão multidisciplinar é essencial para quem trabalha nessa área hoje. É uma tendência da saúde, né? Essa multidisciplinaridade dela, porque a gente tem visto isso não só, né? Quando a gente conversa com o pessoal de outros cursos, a gente vê muito disso, né? Inclusive, os tratamentos hoje, cada dia mais, estão caminhando um pouco bastante para isso, né? Sim, com certeza. A parte, você falou, citou a parte de emagrecimento. Você vê, antes era só remédio e a pessoa agora envolve nutricionista, profissional de educação, médico, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, né? Estetas para poder também, porque assim, para ter menos sobra de pele, essas coisas muito. Exatamente. É bem bacana essa linha. Tem aberto novas, assim, acho que abriu a cabeça para isso, Sim, né? eu acho que até a geração mais jovem, ela é mais aberta à conversa, ao diálogo, um pouco menos fechada, né? Então, a gente consegue hoje fazer com que os nossos alunos entendam que você ter uma boa relação com outro profissional é essencial para o seu resultado, né? Ninguém consegue trabalhar sozinho. Num emagrecimento, por exemplo, se você não consegue uma adequação de alimentação, de atividade física, você pode utilizar a melhor técnica em consultório que você não vai ter resultado. Até mesmo uma bariátrica. Tem muitos pacientes que retomam, né, o ganho de peso, porque falta aquela multidisciplinaridade, o acompanhamento com psicólogo, o incentivo de atividade física, uma reeducação alimentar, tudo isso está associado. A gente tende a fazer essas associações com o ganho de peso, perda de peso de uma forma geral, mas isso se atribui a outras áreas, né? Então, a síntese de colágeno, um organismo que está deficiente em nutrientes, um organismo estressado, fisiologicamente falando, com muito estresse, muito estímulos estressores, ele não vai responder bem a um bioestimulador de colágeno, a um microagulhamento, a um ultrassom microfocado. Então, isso também tem que ser levado em conta, porque às vezes a pessoa vem até o consultório e fala, eu fiz, mas eu não tive o resultado que me prometeram. Porque, de repente, faltou avaliar essa condição de saúde prévia desse paciente. É aquela coisa, né, professora? E então, assim, pelo que você está falando, também às vezes pode acontecer de alguém chegar por uma questão apenas de vaidade, de estética, e despertar que tem um outro lado de saúde que tem que cuidar, Sim, né? Acontece bastante. Porque a ideia de saúde estética, quando apareceu esse conceito para mim, eu confesso que ao lado da minha ignorância, eu sempre tive a ideia de que a estética era uma coisa apenas de aparência, a pessoa querer ter que se achar mais bonito e de repente a gente começa a ver, né? Primeiro que assim, é uma pena que pessoas pensam como eu pensava, né? Porque, na verdade, assim, é aparência, sim, mas é aparência. A pessoa quer se sentir bem. Isso faz muita diferença, né? Eu vi uma menina uma vez que ela fez um procedimento no nariz que, francamente, ninguém percebeu que ela fez. Mas ela ficou deslumbrada pelo que ela fez. E isso, assim, trouxe melhorou a autoestima, melhorou muito ela. Então, assim, e foi um procedimento muito simples, inclusive. Hoje, a estética, ela também está indo para um lado, né, de não transformação, e sim fazer com que a pessoa envelheça bem. Então, hoje a gente costuma brincar que o menos é mais e que é legal a pessoa olhar para você e não saber o que você fez. Perguntar para você não envelhece? Eu já ouvi assim, mas você faz os procedimentos? Sim, eu faço praticamente tudo.
Eu tenho Tá. de tudo, mas eu não gosto de grandes mudanças, né, de me transformar. Então eu mantenho as minhas características, melhorando alguns pontos em que me incomoda ou que eu acho que precisa melhorar. Eu acho assim, né? Cada um, bom, primeiro que eu acho que nós estamos na história da humanidade, nós estamos na melhor época para ser velhos. É, realmente. Porque assim, quando eu era garoto, uma pessoa com 35 anos já era Era considerado velha. Não, velho. não é que estava acabada, né? E agora, e se não estava acabada, ela parecia ser nova. E agora a gente encontra pessoas que que passaram inclusive de 50 anos e muito bem, né? Certo, Sim. estão bem. Então acho que isso ajuda bastante, né? É E engraçado que às vezes eu fiz 40 esse ano, né? E às vezes acontece de eu estar no consultório e alguém comentar alguma coisa sobre a idade, eu falo, eu também, acabei de fazer 40. Ela olha pra mim, como assim? Você não tem isso? Tenho. Fala, a genética ajuda, mas a estética ajuda ainda mais, né? Então sim, tem algumas coisas que a gente consegue melhorar e muito hoje, né? é, não, e eu acho que isso e também assim, né, professor? Eu acho que é um desafio, né? Na realidade, todo mundo quer ficar jovem mais tempo. Com Acho que certeza. tudo corre para esse lado, né? As pessoas falam de ser humano viver 160 anos, Ai, nem cento e quero tudo cinquenta isso. anos, mas eu acho que a ideia beleza, vamos viver 90 anos, mas Mas vamos vamos viver 90 anos bem. bem, né? Então acho que isso é muito importante, né? Eu sou um pouquinho bem mais velho que você nesse sentido, passei por situações bem mais, vi mais coisas, né? Porque estou mais tempo aqui nesse mundo, mas a questão de a gente poder ter essas novas tecnologias, né? Você falou, por exemplo, uma coisa que eu sinto muito com os meus amigos, quando começam a perder cabelo, olha, Eu falo, homem sim olha, fica muito tocado com isso. eu, assim, a minha genética, assim, não me ajudou muito, que eu sou baixinho, né? Meio gordinho, mas eu confesso, assim, o meu cabelo não caiu, graças a Deus, espero que não caia. Mas todos os meus amigos que têm problema capilar, todos eles, e assim, E é uma área que está em ampla ascensão. sim, E nós temos hoje muitas mulheres, por conta da mudança de rotina, essa rotina muito agitada, trabalha em casa, trabalha fora, é filho, família. A gente tem visto que as mulheres estão mais estressadas, né? E isso, consequentemente, afeta a qualidade dos cabelos, a saúde dos cabelos, e elas estão tendo muita queixa. Então, hoje, meu atendimento, que antes era praticamente só de homens, de capilar, hoje é meio que meio a meio. Aí e elas ficam tão preocupadas quanto. eu acho que Mas homem, ele tende a iniciar a busca da estética com o cabelo, e aí ele começa a ver que ele pode melhorar em outras coisas. Aí parte para uma toxina, parte para um preenchedor, um bioestimulador. Ele perde o medo de se cuidar. Na verdade, ele vê quanto aquilo fez bem para ele. E aí ele começa a encarar de uma forma um pouco diferente os procedimentos. Perde o tabu, né? Quebra. é um pouco difícil para o homem perder esses tabus. Eu falo até por um pouco de experiência própria, assim, Tem os amigos né? que enchem o saco, que fazem as É, brincadeirinhas. a gente é igual Tem quando, muita gente que vai e fala assim: não conta pro meu amigo. não, quando a gente falava, quando eu era garoto, que a gente falava que a gente nunca falava que ia num cabeleireiro, por exemplo. Tava lá É, escrito cabeleireiro, a gente falava que ia no barbeiro, sempre, né? é. Mas é um pouco mas é uma coisa muito positiva hoje, né? Essa nova descoberta, porque às vezes assim, tem pessoas que ficam frustradas por muito tempo por coisas muito que têm solução, Fáceis de resolver. fáceis, né? Então eu acho que isso está encaminhando, né? Professora, para a gente, assim, a gente está falando um pouco sobre o mundo da estética, né? Então nós temos aí estamos em vias de abrir a nossa terceira turma já de estética, né? Uhum. E é uma busca, né? As pessoas procuram muito isso. Tem muita gente que eu acho assim, não é errado, mas não é só isso, certo? Uhum. Mas tem muita gente que busca isso por questões financeiras, né? Você acha que isso é uma coisa, é algo assim
vamos lá, é difícil a gente falar em educação e estar dentro de uma instituição de ensino e falar sobre dinheiro, né? Sim. No fundo, isso é uma coisa que ele é rentável, vale a pena. Se for só por dinheiro, né? O que você acha, professora, Olha, dessa... rentável é, obviamente. Não é como as pessoas acham que, tipo, você ganha rios de dinheiro. Você pode sim ganhar bastante, você consegue ter uma vida boa atuando com isso. Mas eu acho que o principal para a gente conseguir esse sucesso financeiro vai você ser um bom profissional e ser um profissional reconhecido. Que eu acho que é isso que as pessoas não conseguem separar. Então, você consegue ser um bom profissional e ganhar muito? Sim, consegue. Mas para que você chegue lá, não é assim que você se forma, assim que você começa a atuar, que você vai ganhar rios de dinheiro. A gente precisa trabalhar bastante para começar a ganhar bem, né? E aí entra a formação, né? Uma boa formação, você se dedicar, estudar, se aprimorar, fazer cursos. Então, a pós-graduação é o primeiro deles, os cursos livres depois são sempre. Então, a gente acaba fazendo sempre cursos. É uma coisa que a estética também ela te obriga a estar sempre se atualizando, porque a todo momento surge uma técnica nova, um equipamento novo. Então, isso é muito dinâmico. Então, a gente precisa estar sempre atualizado. Então, para que você seja um profissional bem reconhecido e bem remunerado, você precisa estar entre os melhores, os mais reconhecidos. E para isso, você precisa se preparar bem. Então, é rentável sim, vale a pena sim, gosto muito, mas eu sou aquela que não trabalho só por dinheiro. Óbvio que é extremamente importante, a gente não vive sem, né? Mas eu acho que quando a gente gosta do que a gente faz, a gente trabalha até melhor. E aí isso é um retorno, porque você pode até ganhar bem, mas se você faz algo que você não gosta, você não faz com amor, você não faz com carinho, aquilo fica sendo sempre um fardo. E quando você faz o que você gosta, mesmo quando não tá ganhando muito bem, a clientela tá fraca, você faz o que você gosta. Então, você fica satisfeito com todo o conteúdo. Isso. Quem mexe com estética, pelo menos o que a gente vê, sempre estão muito positivas as pessoas, né? Quando falam. A Você gente vê, tem que ser, são pessoas que sempre estão lá. Eu acho muito. É um desafio para nós, inclusive, conseguir suprir as expectativas, né? Porque todo mundo tem muita né? expectativa, inclusive nessa parte financeira. Por isso que até que eu quis tocar. Essa questão financeira acho que às vezes encanta um pouco, porque são valores altos realmente. Mas existe um custo atrás disso, né? Não é uma profissão que vai sair, você vai simplesmente tirar aquilo limpo. A gente tem produtos muito caros, a grande maioria são importados, tem empresas, né, que trazem pra gente. Hoje a gente tem um pouco mais no mercado, mas são todos produtos caros, equipamentos caros, imposto que É, consome todo mundo. inclusive. Então, assim, essa somatória toda tira bastante daquele valor que às vezes a pessoa fala: nossa, eu gastei não sei quantos mil, mas desses não sei quantos mil, quanto ficou em custo do procedimento, né? É, Isso tem uma é, porcentagem razoável aí. Inclusive, após aborda uma das disciplinas, parece que aborda algo parecido com isso. Teve até um contador Sim, que nós veio. trouxemos um contador, na verdade, uns 2 contadores, né, que são sócios, e eles vieram falar um pouquinho sobre essa parte de legalização dos profissionais, de como fazer a a parte contábil, financeira correta dentro da empresa, como se legalizar enquanto empresa, porque nós, estetas, não podemos ser MEI, e tem uma série de trâmites burocráticos aí que eles conseguiram trazer para a gente de uma forma bem bacana. Que legal. Isso, isso a gente começa a ver o carinho que é tratado os alunos da pós, né? A gente pensa, foi Sim. pensado realmente dos alunos, o que eles vão fazer para eles trabalhar como esteta, para eles É. poderem fazer, né? É muito bacana isso. Olha, eu confesso que eu montei essa grade como uma grade que eu gostaria de ter feito. Que bom. Então, assim, eu peguei, obviamente, as diretrizes dentro das pós-graduações em estética e tentei adicionar o máximo de informações. Então, a gente tem, além de todo o conteúdo teórico e prático dos protocolos estéticos, das avaliações, a gente tem essa parte que ninguém fala. Então, nós colocamos aula sobre a legalização da vigilância sanitária, como é que a gente faz
questão de gerenciamento de biossegurança, temos essa questão da contabilidade, aula de intercorrências, que quase nenhuma pós-graduação hoje tem, são bem poucas. É muito fácil você aprender a fazer uma técnica, mas é difícil você saber lidar com quando ela dá errado. E pode dar errado, não que vai dar, né? Sempre. Mas, como dizia meu pai, só passa quem faz, né? Só acontece com quem tem. Então, quem tá atuando corre o risco de ter uma intercorrência. Nunca tive nenhuma muito grave, graças a Deus. Mas a gente tem esse risco. E aí, o que faz a diferença é a gente saber lidar com ela. E aí, os nossos profissionais estão saindo, pelo menos, encaminhado aí de como lidar, fazer os primeiros socorros, caso aconteça. E isso é um diferencial bem grande. Fora que toda a prática foi pensada aí para que eles realmente consigam ter contato com todas as técnicas possíveis. Aí, a gente tenta dar a teoria da forma mais abrangente e focar dentro da prática aquilo que é mais importante, que mais sai, o que ela precisa ter mais atenção. Então, foi um curso pensado com muito carinho mesmo. A gente fez até algumas atualizações a pedido da primeira turma e acho que agora está com uma grade bem, bem interessante. Essa é uma coisa, né? Os cursos são sempre dinâmicos, né? Sim, bastante. A gente sempre tem que... Professora, uma outra coisa que a gente está sabendo aqui, né? Passarinho contou, que a gente vai ter um simpósio, né? Sobre estética. Poxa, a gente ficou bastante feliz de saber. Eu queria, como que vai funcionar um pouco? Conta pra gente como que... Esse primeiro simpósio de saúde estética, inclusive, né? O nome que a gente escolheu, ele foi um evento pensado para comemorar o encerramento da nossa primeira turma e trazer para os nossos alunos e também para os alunos que estão interessados em atuar nessa área, em vir para pós-graduação com a gente, em conhecer como é que funciona esse trabalho multidisciplinar. Então, essa primeira edição, ela foi idealizada para a gente pensar um pouquinho sobre a questão de emagrecimento. Então, nós vamos ter nutricionistas, uma nutricionista que trabalha com uma biomédica esteta, então elas são parceiras de clínica, elas vão contar um pouquinho pra gente como é que é a rotina delas. Nós temos ainda a participação de uma psicóloga e de um médico, e todos eles abordando essa questão de saúde e estética associadas, que é o que a gente começou a nossa conversa, né? A estética vai além do só físico, da só aparência. Ela tem a ver com a saúde, ela tem a ver com a autoestima, ela tem a ver com o nosso bem-estar de uma forma global. Porque é um evento muito bom, porque muitos alunos, acho que até o pessoal de fora, lembrando que as pessoas de fora também poderão... Também são convidados. Então, são convidados, né? Nós vamos deixar aqui nos nossos comentários aqui. Sim, a gente deixa o link de inscrição, a data e as informações certinho. Então, e é bem bacana, porque vai ser um evento assim que inclusive os alunos da graduação vão poder participar. Sim, e vão poder ter acesso a isso, né? Todo esse mundo, né? A gente tá vendo isso que tá realmente... É um mundo que encanta e que muitos estão à procura, né? Então, é uma possibilidade deles já começarem a conhecer antes mesmo de terminarem a graduação. Então, começar a ter um contato e se perguntar, se descobrir se realmente é a área que quer atuar. Sim. Então, às vezes, até aquele que, estou em dúvida do que eu quero fazer, participa. De repente, você se encontra, de repente, você consegue se enxergar dentro daquilo. Ou então, eu acho que eu queria, mas aí a hora que eu visualizo, não é bem isso. Então, você tem tempo. Quem está na graduação tem a vantagem do tempo, que ainda pode mudar. Mas eu costumo brincar que, mesmo depois de formado, de atuar numa área, a gente não tá bloqueado, não precisa ser aquilo para sempre, né? Eu brinco com os meus alunos, eu tenho 4 especializações, 4 pós-graduações, além do mestrado e do doutorado. E não necessariamente são todas complementares, mas todas elas me complementam na minha formação. Então, todas elas foram fundamentais para me tornar a profissional que hoje eu sou. Eu atuo com análises clínicas? Não, hoje eu não atuo e nem nunca atuei, na verdade. Mas o meu conhecimento dentro disso me ajuda hoje na estética.
É que assim, professora, é que as pessoas têm o hábito de utilidade de conhecimento. É. E, na realidade, isso é uma visão que eu tenho. E, na verdade, na experiência que eu tive de estudos, eu tenho essa visão também. Tem coisas que não são conectadas, nem um pouco, só que... Traz conhecimento. Só que traz um conhecimento que te ajuda numa quarta, quinta situação. Sim, que você não entendeu, né? Então, o meu mestrado ele foi um pouco fora da minha área de atuação e, de repente, hoje eu me vejo muito utilizando coisas que eu aprendi nele. Então, acho que isso daí vai servir sempre, né? Sim. E eu ouvi uma entrevista do Flávio Augusto, que é da minha área, da área de empresas, que ele era o dono da Wizard. Uhum. E eu achei muito interessante. Ele falou uma coisa que é tão óbvia, mas é bacana. Ele falou assim, você pode ter dado certo a vida inteira, não quer dizer que você vai dar certo até hoje, não quer dizer que você vai dar certo o resto da vida. Sim. Mas o contrário também é certo, né? Então, às vezes, a gente está numa carreira, a carreira não por algum motivo, e às vezes também as pessoas não trocam de carreira só porque elas não foram tão bem na carreira. Sim. Às vezes é porque está na hora de trocar. Então, ainda bem que nós saímos daquele tipo de situação que a gente tinha que entrar numa empresa e morrer nela. E morrer nessa empresa o resto da vida, não podia fazer mais nada. E se você era análises clínicas, você nunca mais ia sair disso, você não poderia ir para eu já teria morrido. Eu gosto muito de ampliar os horizontes, então para mim é sempre muito válido fazer isso, né? De usar o conhecimento de algo que você viu lá atrás e você consegue aplicar dentro do que você tem hoje. E eu acho que isso que faz os bons profissionais, a gente conseguir aprender o pouquinho que você passou lá atrás e consegue trazer para hoje. Que bom. Professora, foi um prazer enorme falar com você nesse nosso primeiro podcast juntos, né? Sim, eu agradeço. Primeiro, espero que seja de vários, que foi uma conversa muito prazerosa. Sim. E assim, vamos deixar lembrando do nosso simpósio, né? Que vai ficar o link aqui na descrição do vídeo. Uhum. E, pessoal, é assim, quando a gente fala das pós, que a gente vem aqui e traz os coordenadores, é muito interessante para a gente entender o cuidado que eles têm com a pós-graduação, né? Nós já trouxemos o professor Juliano, agora estamos com a professora, coincidentemente, Juliane, né? Amanhã ou depois estaremos com o professor Rafael na área de veterinária. A gente está trazendo com essa ideia deles mostrarem que, assim, atrás da pós não é só aquilo que a gente vê, tem todo um contexto, um estudo atrás, né? Então... Tem muito trabalho, né? É muito trabalho, professora, entendeu? Às vezes as pessoas acham, assim, às vezes a gente escreve 3 linhas, né? E as pessoas acham, mas escrever 3 linhas é pouco. Eu falei, mas o que você tem atrás para escrever essas 3 linhas é muito grande, né? Exatamente. Tá? Agradeço a todos a paciência com vocês, professora, muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição para outras conversas. Vamos ter, com certeza, professora. Forte abraço a todos. Tá? E que o caminho de vocês seja repleto de sucessos, né? Independente do que vocês escolherem fazer, que a vida de vocês sempre seja repleto de sucessos. Cuidem da saúde e o resto Deus provê pra gente. Abraço. Abraço.